Eu quero hoje conversar com você sobre o trânsito religioso no protestantismo brasileiro, ou seja, esse movimento que se tornou uma característica da igreja evangélica no Brasil, que é esse trânsito, essa mudança de igreja, né? Essa volatilidade tão grande, com a alta circulação de pessoas por diversas igrejas e diversas denominações. Os cultos podem até ser considerados bastante diferentes entre si, mas quando se observa o comportamento daqueles que frequentam esses cultos, as fronteiras parecem que caem, né? Que se tornam menos precisas devido à intensa circulação de pessoas entre os diversos grupos de igrejas que existem no Brasil. A fragmentação institucional no meio evangélico, nós podemos dizer que ela, de certa forma, ela é estrutural ao seu próprio movimento de expansão. Nesse processo de expansão, as divisões acabaram marcando o crescimento e a expansão do protestantismo no Brasil, o que acabou gerando, né, essa característica, né? As divisões acabam frequentemente dando origem a novos grupos, né, novas denominações e, consequentemente, a novas igrejas. Existe um conceito que é o conceito de Max Weber, um conceito weberiano, que é o conceito de conversão, que até pouco tempo explicava esse complexo processo subjetivo de adesão a uma nova crença, a uma nova fé. Mas parece que hoje em dia esse conceito de conversão não é mais capaz de elucidar essas rápidas idas e vindas entre igrejas aparentemente tão diferentes entre si. Um processo interior em que a consciência religiosa não acusa, pelo menos à primeira vista, diferenças e dificuldades na troca de igrejas ou na mudança de igrejas. Há algumas décadas se desenha no Brasil um contexto de pluralidade religiosa construído sobre uma tradição cultural sincrética. A religiosidade tem sido vivida de forma mais transitiva e menos fiéis a sistemas únicos, como se ela fosse mais alargada do que o conjunto de ideias e ritos confessados por cada religião. Mais do que antes, passa-se com frequência por diferentes registros. As fronteiras entre eles nunca foram tão rígidas assim. Entretanto, a sua mutabilidade se acentuou mais recentemente. Como ápice dessa história, foram geradas outras zonas, para além daquelas classicamente tratadas na literatura, da antropologia, da sociologia, da religião antes dos anos 70. As linhas de separação, as linhas entre as igrejas teológicas, doutrinárias, eclesiológicas, se tornaram cada vez menos tênues e as pessoas começaram a ter uma facilidade maior para essa transição, para esse deslocamento. A recente reconfiguração do campo religioso pode ser identificada inicialmente pelo menos em 3 dimensões que se complementam. Primeiro, a multiplicação das alternativas religiosas. Segundo, a mobilidade de pessoas entre elas e até mesmo para fora delas. E terceiro, o trânsito de ideias e de práticas entre esses grupos. No pluralismo brasileiro, existe uma polarização. A partir desses dados, pode-se pensar não em termos de trânsito, mas de uma transição religiosa em 2 direções. Primeiro, de católico para evangélico e também para sem religião. Basicamente seriam essas 2 diferenças: alguém de católico para evangélico e alguém que é evangélico e que acaba se tornando um sem religião. Em outras palavras, uma dinâmica, né, cujos diretrizes principais são a debilitação do catolicismo como um dos eixos da organização social do país e também a difusão de práticas mais espirituais com forte ênfase na emotividade, que inclui, além dos pentecostais, outras religiões, até mesmo a renovação carismática católica. Por fim, aparentemente até numa contradição com a característica anterior, a gente identifica o aumento daqueles que se identificam como sem religião, que pode ser entendido tanto como ateísmo quanto como uma religiosidade avessa à institucionalidade, avessa às instituições religiosas. História da Igreja. Vale a pena aqui refletir brevemente sobre essas pessoas que se declaram sem religião, né? O que significa, né? Qual é o significado dessas pessoas que se declaram sem religião? Como definir algo por aquilo que ele não é? Se essa autodeclaração, né, de sem religião sugere a princípio a ideia de ateísmo ou de secularidade, nós podemos pensar também, e ao contrário, que isso não significa ausência de religiosidade. Algumas pessoas simplesmente não têm frequência assídua aos serviços religiosos, nem envolvimentos pessoais
como uma comunidade moral, como uma instituição, mas mantém uma disposição religiosa frente ao mundo, principalmente em situações de insegurança física, emocional, financeira e etc. Aqui, a religião seria uma perspectiva, né, um modo de ver, uma organização cognitiva do mundo, entre tantas outras possíveis, expressa em práticas e um conjunto de símbolos que dão sentido à existência e acabam por aliviar o sofrimento. Ou seja, não é que as pessoas não acreditem em Deus ou que as pessoas não tenham uma religião. Elas buscam viver a sua religiosidade sem o vínculo, sem o contato com uma instituição religiosa. Eu não quero aqui polemizar, eu não quero me aprofundar ou fazer juízo de valor, mas esse é um quadro que nós vemos crescendo cada vez mais no Brasil. E aí existem algumas perguntas que nós poderíamos deixar no ar, né? Como ser a igreja de Cristo, como gostar do cabeça, né, sem gostar do corpo de Cristo, né? Como servir ao cabeça sem fazer parte do corpo. Mas essa é uma discussão que nós não vamos entrar agora, fica para uma outra ocasião, para um outro momento. Além disso, falando ainda sobre o sem religião, alguns deles podem estar entre aquelas pessoas que compõem o que a gente poderia chamar de um cardápio particular de credos e práticas bastante variadas, mas com determinados padrões de significação, ou ainda entre aqueles que podem se identificar como católicos não praticantes, dependendo do dia em que foram entrevistados. E por fim também a gente pode identificar aquele evangélico que foi católico não praticante e que tende a dizer que era sem religião quando criança. E isso muitas vezes acontece por conta da forte exigência de alguns grupos evangélicos quanto ao compromisso de ter uma única fé. Conclui-se, portanto, que a declaração de religião de criação é lida pela ótica da religião atual. Era como se eu não tivesse tido nenhuma religião até a expressão de fé que eu vivo no momento. Você está ouvindo História da Igreja. Bom, para fechar essa questão do trânsito religioso, para dar a você uma introdução, é óbvio, né, que esse é um tema extremamente extenso, polêmico, controverso. Eu estou tentando aqui simplesmente lançar algumas pistas para você, né, para que você possa aí talvez se aprofundar, caso seja o seu interesse. Vale a pena então destacar nesse fechamento o fato de que um aspecto interessante da mudança desse campo religioso é o crescimento dos pentecostais, né? Isso tem muito a ver com o fenômeno do trânsito religioso. Os evangélicos, protestantes históricos e pentecostais podem ser considerados religiosos ideais para alguns. Isso é, na sua declaração coincidem, na maioria das vezes, um conjunto mais ou menos uniforme de ideias, né, rituais, comportamentos, compreensão do mundo e etc. Uma identidade com fronteiras de pertencimento bastante definidas, por conseguinte, excludentes na mesma intensidade. Entretanto, observando-se do ponto de vista de circulação de ideias e de práticas, a religiosidade evangélica mais recente, especialmente a pentecostal, tanto a clássica como a neopentecostal, incorpora e é incorporada por outros segmentos, com os quais acaba estando em competição. Elementos de outras religiões, inclusive práticas, são incorporadas às práticas desses grupos, que acabam por tornar mais tênue ainda a linha que os separa e que os divide, pelo menos no que diz respeito às práticas religiosas. Um exemplo disso está no interior do movimento mesmo evangélico. Desde meados da década de 60, se desenha a pentecostalização do protestantismo histórico. Nós poderíamos dizer que são as igrejas renovadas, denominações tradicionais como batistas, presbiterianas, metodistas e até mesmo luteranos, que adotam a doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, tipicamente uma doutrina pentecostal, em especial a glossolalia, o falar em línguas e os dons de cura. Houve também uma reação católica dentro dessa perspectiva através do movimento conhecido como movimento de renovação carismática, que adotou elementos da religiosidade evangélica, como por exemplo a doutrina do Espírito Santo, a cura e a ênfase em uma experiência religiosa mais emotiva e menos litúrgica. A gente pode concluir dizendo que a modernidade e a pós-modernidade trouxeram uma diminuição gradativa de força ao compromisso religioso dos indivíduos com qualquer sorte de definição
ou credo, levando os indivíduos a ligações cada vez mais passageiras, reduzindo a religião ao item de consumo. Essa é uma característica da pós-modernidade ou da altermodernidade, como você queira chamar, né? O consumismo, a relativização, né? A ausência de vínculos em todas as áreas, e com as igrejas isso não aconteceu de uma maneira diferente. É interessante que nas palavras de Antônio Prandi, o religioso é agora um ser pouco fiel, e a religião de hoje é a religião da mudança rápida, da lealdade pequena e do compromisso descartável. Deixa eu ler para você de novo essa frase, que é bastante interessante, daria uma boa reflexão. O religioso é agora um ser pouco fiel, e a religião de hoje é a religião da mudança rápida, da lealdade pequena e do compromisso descartável. Isso é algo para pensar, isso é algo para refletir, e isso é algo para rever como nós temos vivido a nossa fé.